Olá, meus amigos da enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Esse ano, a Semana de Enfermagem do Corém Amazonas será 100% online, por conta das recomendações da pandemia. Preocupados com o êxito profissional e para que a nossa equipe esteja sempre bem atualizada, o Corém Amazonas preparou excelentes aulas para que você assista juntamente com a sua equipe aí na sua instituição. Aproveito também para fazer um convite especial. Participe da nossa Semana de Enfermagem acessando esse link. Tenha sucesso e aproveite as aulas. Um grande abraço. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu me chamo Halley, tá? Sou enfermeiro com título de especialista em neonatologia pela ABENT, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Hoje nós iremos abordar um tema muito importante da neonatologia, que é a reanimação neonatal em RNs com idade gestacional maior que 34 semanas. Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Então, dando continuidade à nossa aula, no Brasil nascem cerca de 3 milhões de crianças ao ano, das quais 98% em hospitais. Um em cada 10 recém-nascidos vai necessitar de VPP, que é a ventilação por pressão positiva, para iniciar ou manter movimentos respiratórios efetivos. E 1 em cada 100 neonatos vai precisar de intubação ou massagem cardíaca. 1 em cada 1000 vai requerer intubação, massagem e medicações, desde que a ventilação seja aplicada de forma adequada. A necessidade de procedimentos de reanimação é maior quanto na idade gestacional ou precisa nascer. O parto cesáreo é entre 37 e 39 semanas de gestação, mesmo sem fatores de risco antenatais para asfixia, também eleva o risco de precisar de ventilação por pressão positiva ao nascer. Então é importante que nós tenhamos um profissional capacitado, no mínimo um profissional capacitado para dar assistência a esse recém-nascido. Aqui nós vamos dividir esse preparo da assistência em 3 partes. A primeira parte é realizar a anamnese materna, a segunda parte é o material e a terceira parte é a equipe treinada. Quais são esses fatores antenatais que nós temos que levar em consideração? A idade da criança, a idade da mãe, se é menor que 16 anos ou maior que 35, se tem diabetes, hipertensão na gestação, doenças maternas, infecção maternas e outros mais. Os fatores relacionados ao parto, se o parto foi cesáreo, se a apresentação é não cefálica, se a anestesia geral, líquida miniótica meconial, entre outros. O material. É importante que nós tenhamos um material checado, Não é só ter o material, tem que ter o material e esse material ser checado, ver se realmente está funcionando adequadamente. Então nós temos que ter o ambu, o laringoscópio, com as lâminas 00, 0 e 1, adrenalina, medicações de reanimação, sonda de aspiração de número 6 a 10, tubo endotraqueal de número 2,5 a 4, entre outros. Então aqui temos mais alguns materiais de sala de parto, que é a mesa de reanimação com acesso por 3 lados, que é o berço, fonte de calor radiante, fonte de oxigênio umidificado com fluxômetro, aspirador a vácuo com manômetro, relógio de parede com ponteiros e segundos, sondas traqueais de 6 a 8, de 6 a 10, como eu já falei anteriormente, dispositivo para aspiração e seringas de 1 a 20 ml. A equipe é fundamental também que pelo menos um profissional capaz de iniciar de forma adequada a reanimação inicial esteja presente em todo o parto. E esse profissional pode ser você, enfermeiro, técnico em enfermagem. Então, daí a importância, mais uma vez, de estarmos preparados para atendermos essa criança de forma adequada. Bem, assistência ao RN com boa vitalidade. Imediatamente após o nascimento, nós devemos fazer 3 perguntas. Primeira, se o RN é a termo, ele nasceu entre 37 e 41 semanas. Se o RN está respirando ou chorando. E se ele tem bom tônus muscular. Se sim, para as 3 perguntas, o RN não precisa de manobras de reanimação, pois está com boa vitalidade. Então, esse RN tem que ser realizado o quê? Colocado em contato pele a pele de 1 a 3 minutos,
deve ser feito o clampeamento do cordão umbilical, as medidas antropométricas, né, que é a circunferência abdominal, torácica, cefálica, entre outras. Né? Se a resposta for não para qualquer uma das 3 perguntas, né, o RN precisa ser encaminhado para a reanimação. Aqui nós temos o boletim de Apgar, né? Esse nome de Apgar foi dado em homenagem à médica Regina Apgar, que foi uma médica anestesista americana que idealizou essa tabela de Apgar. Né? É utilizado para determinar o início, não é utilizado para determinar o início da reanimação, também não é utilizado para instituir manobras. No entanto, sua aplicação permite o quê? A avaliação da resposta do paciente às manobras realizadas e a sua eficácia. Ela é realizada no primeiro minuto e no quinto minuto, e se o Apgar for menor que 7 no quinto minuto, recomenda-se realizá-lo até o 20º minuto de vida. Nele nós vamos avaliar 5 pontos clínicos, né, que é o esforço respiratório, frequência cardíaca, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. Então, qual é o primeiro passo após nós fazermos as 3 perguntas, né? E algumas delas for sim. Então, o primeiro passo é prover calor. Se a RN for um prematuro menor que 1.500 gramas, a gente deve envolver esse bebê imediatamente em saco plástico, secar a cabeça e colocar uma touca. Por que o saco plástico? Para o bebê não perder grande quantidade de calor e água. Então, é importante prover o calor para essa criança logo após o nascimento. Então, quais são os passos iniciais da reanimação? Aspirar primeiro a boca e depois a narina, se necessário, ok? Secar e desprezar os campos úmidos, reposicionar a cabeça, avaliar a frequência cardíaca e respiração. Lembrar que tudo isso deve ser feito em 30 segundos. Essa frequência cardíaca, nós devemos contar em 6 segundos e multiplicarmos por 10. Né? Então, um exemplo. Se em 6 segundos a minha frequência cardíaca deu 8 batimentos, eu pego esse 8 e multiplico por 10, que aí eu vou ter um valor de 80. Depois eu devo posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço. Esse pescoço não pode ficar nem muito fletido, nem muito hiperestendido, para não fechar aqui, né, a passagem do ar. Então esse pescoço tem que ficar de forma neutra, ok? Se esse bebê nasceu com líquido amniótico meconial, se esse RN for um RN vigoroso, então nós vamos avaliar se a respiração está rítmica e regular e se a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto e tem bom tônus muscular. Então nós devemos fazer o quê? Proceder igual a outros recém-nascidos. Se esse RN nasce não vigoroso, então seu choro é o quê? Seu choro respiração é arrítmico, né? E tem um tônus flácido e a frequência cardíaca menor que 100. Então, nós devemos levar esse bebê para a mesa de reanimação, fazer os passos iniciais e aspirar e iniciar o quê? AVPP. Quando é que nós devemos considerar a oximetria para o RN após o nascimento, se ele está em parada? Então, para todo RN com idade gestacional menor que 34 semanas, é indicado a oximetria de pulso. Todos os RNs que após os passos iniciais apresentarem frequência menor que 100 batimentos por minuto, e RNs que após os passos iniciais apresentem apneia ou respiração irregular. Então esse oxímetro de pulso ele deve ser sempre colocado em membro superior direito, nunca em membro superior esquerdo ou qualquer outro membro. Sempre membro superior esquerdo, enfatizando mais uma vez. Aqui nós temos os minutos de vida, até 5 minutos de vida, esse RN vai saturar em média entre 70% e 80%, de 5 a 10 minutos entre 80% e 90%, e só após 10 minutos é que esse RN vai saturar em torno de 85% e 95%. Então é importante nós levarmos em consideração a frequência cardíaca e nunca a saturação. Não que seja nunca a saturação, mas o mais importante é a frequência cardíaca, né? Porque como nós vemos aqui, o bebê pode levar até mais de 10 minutos para alcançar uma saturação ideal. Então, a VPP. Quando é que se inicia a VPP? Esta precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos, né, que é o minuto de ouro, ou The Golden Minute. Bem, se após os cuidados para manter a temperatura e a permeabilidade das vias aéreas do RN houver presença de apneia, respiração irregular
ou frequência menor que 100, indica-se a VPP, que é a ventilação por pressão positiva. A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. A velocidade de ventilação é de 40 a 60 movimentos por minuto. Uma regra bem prática é aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Ou seja, quando você estiver ventilando esse bebê, você mentalmente vai falando essa frase: aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Para você ter esse tempo hábil para fazer essa ventilação adequada. Então, como iniciar essa ventilação em ar ambiente? Se o bebê está em ar ambiente, você não tem um blender, que é o misturador de oxigênio, a gente inicia essa VPP em ar ambiente, sem oxigênio, e vai aferindo. Após 30 segundos, você vai ver como se encontra esse bebê, se o bebê melhorou a frequência cardíaca e a saturação. Se o bebê não melhorou, a gente institui o quê? Início do oxigênio. Então, a gente vai titulando esse oxigênio de 20% em 20%. Então, você começa com 40, se o bebê não melhorou com 40, você aumenta esse oxigênio para 60, se tiver com blender, 80 até chegar a 100%. Se você tiver só com o ambu, você vai iniciar essa ventilação em ar ambiente ou com oxigênio a 100% ligado a 5 litros por minuto. Então, você vai avaliar toda a técnica após 30 segundos. Se a frequência for menor que 100 e a respiração não melhora, vai corrigir a técnica. Se após corrigir a técnica não melhora, continuar a VPP com 2 a 5 litros por minuto. Se a frequência é maior que 100 e houve melhora da saturação, vai suspender a VPP e continuar a rotina de sala de parto. Então, aqui nós temos a forma correta de fazer essa VPP. Ela tem que pegar nariz e boca, ok? Ela não pode pegar só o nariz ou só a boca, tá? Tem que acoplar de forma adequada entre o nariz e a boca. Você vai pegar os 2 dedos, o indicador aqui em forma de C e os outros 3 em forma de E. Então, você vai fixar essa máscara, prendendo ali, fechando tanto a entrada de ar pela boca como do nariz, tá? Não pode pegar, mais uma vez, como eu falei, só nariz nem boca, né? E de cada 10 RNs ventilados com balão e máscara, 9 vão melhorar se a técnica estiver o quê? Correta. Então, você fez a VPP, o bebê não melhorou, a gente vai considerar o quê? A intubação, né? Antes de intubar esse bebê, o ideal é que a gente faça o quê? Passe uma sonda. Se ele for um prematuro, uma sonda 6. Se for um RN a termo, a gente passa uma sonda 8. Para fazer o quê? A descompressão intraabdominal. Esse bebê já deglutiu bastante ar. Então, você vai diminuir o parênquima pulmonar. Então, daí a importância de passar a sonda para a descompressão desse abdômen. Aqui nós temos o tamanho das cânulas de acordo com o peso e a idade gestacional. O tamanho da cânula 2,5 é usado para RNs com menor que 1.000 gramas. Né? Você também pode levar em consideração a idade gestacional ou menor que 28 semanas. A cânula 3 é usada para RNs com peso entre 1.000 e 2.000 gramas ou com RNs de 28 a 34 semanas. A cânula 3,5 para RNs entre 2 e 3 quilos ou com idade gestacional entre 34 e 38 semanas. A cânula 3,5, a 4, é para RNs com peso superior a 3 quilos ou com idade gestacional superior a 38 semanas. Então, ventilando com cânula traqueal. A ventilação com balão anti-inflável, ou a VPP, e cânula traqueal é feita na frequência de 40 a 60 movimentos por minuto. Qual é a regra prática? Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta, como nós já falamos anteriormente. A elevação imediata da frequência cardíaca é o desfecho mais importante com a VPP e a cânula traqueal. Como eu falei anteriormente para vocês, nós devemos levar mais em consideração a elevação da frequência cardíaca que a saturação.
Nós vimos lá nos slides anteriores que o bebê leva até 10 minutos ou mais para chegar à saturação adequada. Então, se a frequência for maior que 100 e a respiração é regular, mas a saturação é inferior aos limites desejáveis, ou a frequência é maior que 100 minutos, a frequência é maior que 100 batimentos, e em apneia ou a respiração é irregular e a saturação é adequada, então a gente mantém o paciente entubado até a admissão na UTI neo. O ideal é que a gente não estube esse RN em sala de parto. Considera-se falha na ventilação com a cânula se após 30 segundos de procedimento a frequência cardíaca for menor que 100 batimentos por minuto ou a saturação permanece abaixo do desejável. Então nós vamos fazer o que aqui? Corrigir a técnica. Eu corrigi a técnica aqui, eu sempre uso a mnemônica, que é a DOPE, D-O-P-E. O D é de deslocamento, o O é de obstrução, o E é de equipamento e o P é de pneumotórax. Então você vai checar o deslocamento, se essa cânula deslocou ou não, o O de obstrução, se esse tubo está obstruído, tá? Ou se ele está enterrado ou seletivo. O O, que é o P, que é o pneumotórax, né? Se esse tórax está expandindo de forma seletiva. E o E, equipamento, ver se o oxigênio está ligado na quantidade correta, que é de 5 litros. Se o equipamento está funcionando, que é o AMBU, né? Então você tem que verificar todo esse material. Se após a correção da técnica o RN mantém frequência menor que 60, a gente tem indicação aqui de quê? Da massagem cardíaca, né? Então a gente tem que ter dois números aqui em mente, 100 e 60. Todas as vezes que o RN tiver com a frequência menor que 100, a gente mantém a VPP. Frequência menor que 60, tem indicação da massagem cardíaca. Bebê elevou essa frequência para mais de 60, a gente para a massagem cardíaca e mantém a VPP. Né? E lembrando mais uma vez, de cada 10 RNs ventilados com balão e máscara, 9 melhoram se a técnica estiver correta. E a indicação da massagem cardíaca? Quando é indicada a massagem cardíaca? A massagem cardíaca externa é indicada quando após 30 segundos de ventilação com VPP com cânula traqueal e O2 suplementar e se após a correção a frequência continua abaixo de 60 batimentos por minuto. A massagem cardíaca é usada para manter a circulação e assegurar o aporte de oxigênio aos órgãos vitais. Deve-se lembrar que, como a massagem cardíaca diminui a efetividade da ventilação, ela só deve ser iniciada quando a expansão e a ventilação pulmonar estiverem bem estabelecidas. Ou seja, eu só posso iniciar essa minha massagem cardíaca se eu tiver uma via aérea patente, se esse RN estiver entubado de forma adequada. Se eu não tiver, não posso iniciar, em hipótese alguma, essa minha ventilação, essa minha massagem. Bem, como é que é feita essa massagem cardíaca? A compressão é feita no terço inferior do externo, logo abaixo da linha intermamilar e acima do apêndice tifoide. Aqui nós temos uma foto mostrando o local ideal, né, da massagem. Aqui a área ser comprimida, né, um pouco abaixo do externo. Deve-se tomar cuidado para não comprimir as costelas com toda a mão durante a massagem cardíaca, pois pode haver fratura de costelas ou de pneumotórax, hemotórax ou laceração do fígado. Então nós temos que fazer sim uma massagem cardíaca efetiva, mas tomando cuidado para não causar uma iatrogenia nesse recém-nascido, nesse bebê. Então, como é a massagem cardíaca externa? Nós temos duas técnicas, que é a dos 2 dedos e a dos polegares, né, que é a preferível. Como é que é a técnica dos 2 dedos? Posiciona o dedo indicador e o médio no terço do externo, usando a outra mão como contraforte no dorso do paciente. E a técnica dos polegares? Com os polegares posicionados logo abaixo da linha intermamilar, poupando-se o apêndice tifoide, as palmas e os outros dedos devem circular o tórax do RN. Então, essa técnica dos 2 dedos ela é mais indicada quando você vai iniciar essa ventilação e você está sozinho, né? De repente você está ali na UTI ou na sala de parto
e o bebê para e você está só, com essa técnica dos 2 dedos você consegue fazer tanto a massagem como a VPP, né? E a massagem técnica dos 2 polegares é indicada, né? Que é a melhor técnica quando você estiver com mais uma pessoa, que um fica na massagem cardíaca e o outro fica na ventilação. Então, a ventilação e a massagem cardíaca são realizadas de forma sincrônica, né? Mantendo-se uma relação de 3:1, ou seja, 3 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 120 eventos por minuto, 90 minutos de massagem cardíaca e 30 minutos de ventilação, com um ritmo de 1 e 2 e 3 e ventila, 1 e 2 e 3 e ventila. 1 e 2 e 3 e ventila. Então a gente tem que estar sempre cantando essa música, né? Eu sempre falo que é uma música ali. Então sempre 1 e 2 e 3 e ventila. Então são 3 massagens e 1 ventilação. Se após 45 segundos a 60 a frequência cardíaca for maior que 60, a gente vai interromper a massagem cardíaca e vai manter a VPP, que é a ventilação por pressão positiva. Se a respiração for regular e a frequência maior que 100, a gente vai suspender a VPP e ofertar um O2, né, para essa criança, na forma da ventilação mecânica propriamente dita. A massagem deve ser continuar enquanto a frequência for menor que 60, né? Nós devemos realizar a retirada gradual de O2 de acordo com a oximetria. Geralmente isso a gente faz depois que o bebê já está na UTI. Quando é que a gente considera falha na massagem cardíaca? Se após 45 a 60 segundos de massagem cardíaca e VPP, o RN mantém uma frequência menor que 60 batimentos por minuto. Então você está fazendo ali a VPP de forma adequada, está fazendo a massagem, o bebê continua com essa frequência menor que 60, a gente considera uma falha na massagem cardíaca. Então você vai fazer uma correção da técnica, verificar a posição da cânula. Mais uma vez aqui você vai usar a mnemônica DOP, que é deslocamento, obstrução, pneumotórax e equipamento, né? Se o RN não melhora, a gente vai considerar o que para esse RN? A adrenalina e expansor de volume. Então, quais são as drogas que a gente utiliza e a droga que a gente utiliza e a dose? A gente usa especificamente a adrenalina diluída, 1 ml de adrenalina para 9, ok? De água. E nós iremos aplicar o que? Uma dose de 0,1 a 0,3 ml por quilo. Então aqui nós temos o exemplo, se esse meu RN pesa 1 kg, eu vou aplicar, como falei anteriormente, 0,1 a 0,3 ml. Se ele pesa 2 kg, de 0,2 a 0,6 ml. Se ele pesa 3 kg, de 0,3 a 0,9. Se ele pesa 4 kg, de 0,4 a 1,2. Também nós podemos fazer, se o bebê ainda não tiver um acesso periférico ou um acesso central, nós podemos também considerar uma dose via tubo orotraqueal. Aí aqui essa dose já é um pouquinho maior, né, de 0,5 a 1 ml por quilo. Então aqui nessa hora, o ideal é que o médico faça um cateterismo ou o enfermeiro habilitado, faça o cateterismo umbilical. Aqui não há necessidade de muita técnica asséptica, né? Você vai fazer esse catéter, teve um refluxo, você vai fazer essa medicação aqui nesse catéter. Logo depois esse bebê for para a UTI, esse catéter deve ser trocado de forma asséptica. Se após a administração da adrenalina o RN apresenta frequência maior que 60, a gente vai continuar o que? A VPP, né? Ou se a respiração está regular e a frequência maior que 100 e a saturação está na faixa de valores adequados, eu vou suspender a VPP e oferecer O2, colocar esse bebê em ventilação mecânica. Se o RN não melhora, eu vou considerar o que? Expansor de volume nessa criança. Então também vou corrigir a técnica, né? E vamos fazer expansor de volume, geralmente a gente faz de 10 ml por quilo de expansor de volume, que geralmente é o soro fisiológico que a gente faz. E lembrando que a equipe deve estar sempre bem treinada, né? A equipe para reanimação avançada
nós devemos ter o quê? Um médico que ventila o bebê, ou um outro profissional que aplica a massagem cardíaca, e o terceiro administra a medicação. Então, o ideal é que nós tenhamos aí, no mínimo, 3 profissionais, né? Um para fazer a VPP, um outro para ambusar o bebê, e o terceiro administra a medicação. E o ideal é que tivesse um quarto no controle do tempo. Aqui eu estou deixando para vocês um QR Code, onde vocês podem acessar com a câmera do celular uma apostila com todo o material referente a essa aula de reanimação neonatal, que tem aí mais detalhes, né, de como é feita essa reanimação. Esse material é de 2016, ainda é o material mais recente que nós temos, ainda não foi lançado o novo protocolo, tá? A gente está aguardando esse novo protocolo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de reanimação neonatal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer o convite do Corém, de estarmos aqui participando. Aqui está o meu contato, meu e-mail, halleyhelga@hotmail.com. Se vocês precisarem, estou à disposição de todos.